Para quem imagina que a educação à distância é algo recente, irá se surpreender ao conhecer um pouco sobre a história da modalidade. O início foi marcado pelo ensino por correspondência e o primeiro registro data de 1728, quando o jornal Gazeta de Boston ofereceu material para tutoria por meio de correspondência. Mais de um século depois, em 1829, a educação à distância chegou à Suécia, com o Instituto Liber Hermons. A expansão continuou e, em 1840, a primeira escola por correspondência da Europa foi inaugurada no Reino Unido. Depois das cartas, começou o ensino por rádio, em 1935. Nos Estados Unidos, a Chicago TV College, em 1956, iniciou a veiculação de programas educativos pela televisão. Depois dessas datas, os acontecimentos que marcam a difusão da EAD passaram a ser mais frequentes em diferentes locais do mundo. No Brasil, o registro pioneiro do ensino por correspondência aconteceu no Jornal do Brasil, em 1904, oferecendo curso para datilógrafo. Alguns anos depois, surgiu o Instituto Monitor, primeiro a oferecer sistematicamente cursos profissionalizantes à distância, por correspondência. Já a EAD, pelo Sistema Radiofônico Brasileiro, teve início em 1923, na Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. A educação à distância no Brasil é considerada, nos termos da Lei de Diretrizes e Bases, como uma forma de ensino que possibilita a autoaprendizagem, como a mediação de recursos didáticos sistematicamente organizados, apresentados em diferentes suportes de informação, utilizados isoladamente ou combinados, e veiculados pelos diversos meios de comunicação. Importante frisar que o conceito de EAD, como a própria EAD, vem sofrendo alterações à medida em que as novas teorias, novas mídias, novos métodos de ensino estão sendo desenvolvidos. Na literatura, a EAD vem sendo considerada como uma atividade de ensino e aprendizado sem que haja proximidade entre professores e alunos, em que a comunicação bidirecional entre os vários sujeitos do processo, como os professores, alunos, monitores e administração, seja realizada por meio de algum recurso tecnológico intermediário, como cartas, textos impressos, televisão, radiodifusão ou ambientes computacionais. A educação à distância pode ser considerada a mais democrática das modalidades de educação, pois, se utilizando de tecnologias de informação e comunicação, transpõe obstáculos à conquista do conhecimento. Esta modalidade de educação vem ampliando a sua colaboração na ampliação da democratização do ensino e na aquisição dos mais variados conhecimentos, principalmente por se constituir em um instrumento capaz de atender a um grande número de pessoas simultaneamente. Chegar a indivíduos que estão distantes dos locais onde são ministrados os ensinamentos ou que não podem estudar em horários pré-estabelecidos. Globalmente, é cada vez mais crescente a oferta de cursos formais e informais através da modalidade de educação à distância. As experiências brasileiras nessa modalidade de educação, governamentais e privadas, foram muitas e representaram, nas últimas décadas, a mobilização de grandes contingentes de recursos. Porém, embora avanços importantes tenham acontecido nos últimos anos, ainda há um caminho a percorrer para que a educação à distância possa ocupar um espaço de destaque no meio educacional, em todos os níveis, vencendo inclusive o preconceito de que cursos oferecidos na educação à distância não possuem controle de aprendizado e não têm regulamentação adequada. O governo federal criou leis e estabeleceu normas para a educação à distância no Brasil. E até os cursos superiores da educação à distância apresentam diplomas com equivalência ao dos cursos oferecidos pelas instituições de ensino superior que utilizam a modalidade presencial. Isso mostra que a modalidade de educação à distância está rompendo barreiras, criando um espaço próprio e complementando a modalidade presencial. Com ênfase no uso das tecnologias digitais de informação e comunicação e no desenvolvimento de sistemas, mídias e multimídias digitais, com foco na melhoria da qualidade da educação por meio da modalidade de ensino semipresencial e da educação à distância.